Olá, sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende. Tudo bem com vocês, pessoal? Bom, agora eu vou pôr aqui o vídeo Absurdos da Bíblia, tá? Existem absurdos? Existem vários, gente. Vários absurdos. Se você estudar e pesquisar com a mente de alguém que vive no século XXI, gente, tá? Nós estamos na era de que o homem, pelo menos pela história oficial, que o homem foi à Lua, tá? Estamos na era de que o homem, pelo menos, viaja ao espaço. O homem já enviou robô a Marte, entende? Estamos na era da internet, fácil de obter informações verdadeiras e falsas e tudo mais, mas hoje a coisa é muito mais fácil para estudar, para pesquisar, tá? E se você ler com a mente de alguém desse século, tá? Você vai encontrar assim uma série de absurdos que a ciência comprova que a Bíblia está cheia de absurdos, cheia de mentira, que não dá para questionar. É simplesmente estudar e tirar suas próprias conclusões, tá? Mas vamos lá, vai. É a mesma história. Eu sei que vai ter um monte de gente que vai aparecer para comentar, para dizer que as coisas têm que ter o dom do Espírito Santo para interpretar as Escrituras. Isso é conversa mole de gente bitolada, tá? Ou de gente interesseira que quer manter o rebanho dele lá para continuar recebendo dízimo. Bom, no primeiro dia Deus cria a luz e a separa da escuridão, o dia da noite. Mas ele ainda não criou os objetos que produzem luz, como por exemplo o sol e as estrelas. Até o quarto dia, foi só no quarto dia que ele criou o sol. Tá? E está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 14 e 19. E Gênesis, capítulo 1, versículo 3 e 5. Tá? Pesquise aí para você ver. E vai lendo. Como poderia haver tarde e manhã no primeiro dia, se não havia nenhum sol para marcá-los? Como é que ele... né? Quem escreveu esse Gênesis aí estava fumado? Ou esse Deus é louco ou esse Deus não existe? Está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 5. Bom, Deus gasta 1/6 de todo o seu esforço criativo, segundo dia, trabalhando em um firmamento sólido, tá? Essa estranha estrutura que Deus chama de céu. Pretende separar as águas mais altas das águas mais baixas. Como é que ele conseguiu fazer isso, né? Gênesis capítulo 1, versículo 8. Ele passou o dia inteiro criando esse tal de firmamento. Bom, não dá nem para falar que tudo é absurdo, né? As plantas são criadas no terceiro dia. Antes de lá existir um sol, olha só, não existia sol, e Deus já tinha criado a planta. Para realizar então a fotossíntese, sabe o processo de fotossíntese? Biologia básica? Não sabe o que é fotossíntese? Entra aí no Google, aí, aproveita aí, tá? E coloca lá, fotossíntese, processo de fotossíntese. Vai estar lá no Wikipedia explicando pra você tudo direitinho. Isso aí a gente aprendeu lá na quarta série, eu vou ficar explicando pra você. Quarta série não, acho que segundo ano, primário. Eu sou do tempo do primário, né? E a gente aprende lá, pelo menos quando eu estudei, a escola pública era boa. A gente já aprendia essas coisas já lá no segundo, terceiro ano, já estava sabendo dessas coisas. Tá? É biologia básica, tá? Então, veja só. A gente sabe que só existe planta por causa do sol, para germinar semente e tudo mais, né? Mas Deus, né, o fodão, foi lá e criou as plantas antes de haver sol. Mas a gente sabe, onde não tem sol não pode germinar nada, né? Pelo menos é assim. Em alguns lugares, pelo menos, né, que a gente estuda, é meio impossível. Se não houvesse sol, não haveria plantas, tá? Isso a ciência comprova, tá? Em um aparente endosso à astrologia, Deus coloca o Sol e a Lua e as estrelas no firmamento de forma que eles possam ser usados como sinais, né, sinais. Isto, claro, que é exatamente o que os astrólogos fazem. Ler os sinais no zodíaco para prever o que acontecerá na Terra. Gênesis capítulo 1, versículo 14. Deus deve ser amarradão, na verdade, em astrologia. Eu acho que ele não fez nada sem consultar o signo dele. Ele falou, não, eu vou dar esse benefício aqui pros meus filhos, né? Bom, vamos lá. Deus manda ser frutíferos e multiplicar e encher a terra, e subjugá-la, e ter domínio sobre toda coisa que viva, que se move pela terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Né? Deus mandou e te faz, né? O que o pessoal mais faz hoje é isso daí. Vai. Fez
Conhece também as estrelas. Deus passa um dia criando a luz. Antes de fazer as estrelas, ele cria a luz. E a separa da escuridão. Então, ao fim de um dia de trabalho duro e quase com uma reflexão tardia, ele faz então trilhões de estrelas. Depois que ele fez o céu, agora ele tem que fazer as estrelas, gente. Olha, isso é absurdo, gente. Tá? Vamos pular aqui. Eis que vos tenho dado toda a erva e toda a árvore, e a todo animal da terra, uma vez que muitas plantas evoluíram para proteger, né? Para proteger assim contra os animais, para elas não serem devoradas. Muita planta evoluiu, criou toxina, espinho e tudo mais. O conselho de Deus é que é mais imprudente, gente. Olha só, você diria assim para o seu filho, assim, você tem um jardim, tá? Um jardim lá cheio de planta, enfim. Você falaria para o seu filho, pode comer o que você quiser aí, ó. Pode comer o que você quiser aí. Aí você tem uma planta lá chamada Comigo Ninguém Pode, já ouviu falar? Ela é verde com umas manchas brancas, umas folhonas grandes assim. Então ali é puro veneno. Se você comer um pouquinho daqui, você vai pro beleléu. Agora Deus faz as plantas lá, pode comer à vontade. Pode comer à vontade. Olha que Deus maluco, gente. Você é mais cuidadoso, mais zeloso com o seu filho do que esse Deus aí. Tá? Agora você imagina lá, aquela floresta toda, pode comer o que você quiser aí, pode comer à vontade, você não vai morrer não. Tá? Então, gente, vamos usar um raciocínio. Você sabia que a fêmea do orangotango, sabe aquela macaca feia? Toda laranjona assim? Ela ensina o filhote a escolher as plantas e frutas que pode comer. Ou seja, um macaco, um orangotango, um animal, é mais cuidadoso do que esse Deus aí. É mais cuidadoso com os filhos do que esse Deus aí. Vai embora, Luiz. Grande abraço. Obrigado, hein? Tá entendendo, pessoal? Veja só, esse Deus fala, olha, eu dei aí, ó, vocês podem comer o que você quiser. Isso não existe, gente. Essa história é mal contada. Essa história é mal contada. Ai, vamos ver lá. Vamos pegar os outros absurdos aqui. Alguns, tá, gente? Alguns que eu vou deixar aí pra vocês. Um absurdo, gente. Isso aqui, ó. Isso aqui é outra mentira clara, tá? Absurdo. Adão finalmente morre 930 anos depois de comer a árvore da ciência do bem e do mal, né? Contrariando a falsa profecia de Deus que ele morreria no dia em que ele comesse a fruta proibida. Os primeiros homens tiveram períodos de vida inacreditavelmente longos. Tá? Adão, 930 anos. Tá? Sete, 912. Sete seria um outro filho de Adão, tá? Que ele teve lá com Eva. Se chamou Sete. Sete viveu 912 anos. Tá? Enós morreu com 905. Cainã, 910. Metusalém, 969. Lameque, 777 anos. Peleg, 239 anos, já começou a cair. Né? Serug viveu 229 anos. Naor viveu 148 anos. Tera, morreu com 205. Tá? Ismael morreu com 137 anos. Gente, vamos falar a verdade, perguntar não ofende. Adão conseguiu ver o tataraneto dele. Convenhamos. É raro, gente. A gente sabe. Olha, para uma pessoa chegar aos 100 anos de idade, com uma saúde boa para a idade, tipo, indo ao banheiro sozinho, se alimentando sozinho, é muito difícil. É muito difícil. Não é verdade? Agora você acha que uma pessoa vai viver 438 anos? De boa. Isso é uma mentira, gente. Isso é uma ficção. Isso é um absurdo. Não existe. Eu já vi. Tem caso raríssimo de pessoas passarem dos 120 anos. Tá? Alguns anos atrás, eu não sei se já tem uns 7 ou 8 anos essa história, mas eu lembro que era o Datena, ainda estava na Record, na primeira vez que ele trabalhou na Record. Ele apresentou uma matéria que eu achei inacreditável. Não sei se tem no YouTube, pesquisem para ver. Parece que era o caso de uma mulher que ela muito idosa, teve os benefícios do INSS dela cancelado. Por quê?
Porque ela tinha 130 anos de idade. Lá no INSS, lá no negócio lá, que veio a aposentadoria, acharam que era um golpe. E cancelaram o benefício dela, que é um erro, deveriam pesquisar primeiro, né? Então, acabou a bateria, viu, gente? Por isso que eu vou voltar aqui. Então, onde que eu parei mesmo? Me ajuda aí. Ah, sim. Tá falando na história da mulher brasileira de 130 anos, né? Então foi o caso que o INSS lá cortou os benefícios da mulher e o Datena foi lá e foi fazer a matéria. E realmente a mulher estava viva, ela tinha 130 anos de idade, acho que agora já deve ter falecido, né? E o repórter fez uma matéria com ela. Aquela mulher estava muito bem pela idade dela, ela era um pouco surda, até que pela idade ela enxergava bem e andava, gente, com o apoio de um cajado, assim, ela não usava bengala, ela usava um cajado, assim, sabe? Para andar. E o repórter conversou com ela, uma mulher muito lúcida, era uma mulher muito lúcida. Mas para uma pessoa chegar a 130 anos, com essa saúde muito boa, é raríssimo isso acontecer, na minha opinião, não sei, né? Não pesquisei para ver aí. Porque a gente vê aí como chama? O Oscar Niemeyer, né? Chegou aos 105 anos de idade, na cadeira de roda e cagando na fralda, gente. Então você vê como é que a pessoa chega. Então é difícil acontecer isso daí, tá? É difícil. Agora chega aí 180 anos, 400 anos, 930 anos. Gente, isso é mitologia, tá? Isso aí é uma história inventada. Isso aí é um absurdo, tá? Hoje para uma pessoa chegar, que nem essa mulher, 130 anos, tá? Talvez vocês procurem aí no YouTube, deva ter essa matéria. Mas eu assisti essa matéria e o documento comprovava que ela tinha 130 anos. E uma saúde excelente para a idade. Mas a gente sabe que isso é raro acontecer. O máximo que você pode chegar é 110, né? Mas 105, o Oscar Niemeyer estava lá na cadeira de roda, todo torto lá. Então é muito difícil alguém acontecer isso. Você imagina naquele tempo que não existia, sabe, higiene, não existia nada. A história é meio mal contada, assim, pra mim é um absurdo. Talvez pra você não, né? Você vai falar, não, era um povo de Deus, não sei o que, essa história toda. Vamos lá. Deus irou-se porque a terra estava cheia de violência. Assim, esse Deus bondoso, misericordioso, né? Ele matou todos os seres vivos para tornar o mundo menos violento. Gênesis capítulo 6, versículo 11 e 13. Convenhamos, é um absurdo isso daí, né? Esse Deus, nossa, ele é muito justo mesmo com certas coisas, né? Ai, ai. Deus decide matar todos os seres vivos porque a imaginação humana é má. Mais tarde, em Gênesis capítulo 8, versículo 21, depois que ele mata tudo, ele promete nunca mais fazer isso novamente porque a imaginação humana é má. Não. Deus decide matar todos os seres vivos porque a imaginação humana é má. Olha só. Mais tarde, depois que ele mata tudo, ele promete nunca mais fazer isso novamente porque a imaginação humana é má. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Vai entender a cabeça desse Deus. Vai entender. Olha que absurdo, né? Sem falar da Arca de Noé, né, gente? Sem falar da Arca de Noé. Vamos ver aqui. Ai, ai. Deus diz para Noé fazer uma pequena janela de 46 centímetros numa arca de 450 pés. Será que era para ventilação? Gênesis capítulo 6, versículo 16. E olha só o absurdo que esse Deus fala. E tu, toma para ti de toda comida que se come, dá bem, para ti e para eles. Gênesis capítulo 6, versículo 21. Eles quem? Não só para Noé, para a família dele, mas também para os animais. Agora vem a pergunta, porque perguntar não ofende. Você que é evangélico, que lê esse livro, que você acredita e toma ele como um livro de regra de fé e conduta. E os animais carnívoros comiam o quê? Hein? Leão, tigre,
Comia o quê? O que eles comiam? Levando em consideração que Noé comia vegetais, grãos, os leões também iam ter que comer? Não tem alguma coisa errada aí não? Né? E sem falar que, convenhamos, né? Uma janela só, de 40 centímetros, mais ou menos isso aqui, 46 centímetros, será que é isso? Não sei. Tá? Para uma embarcação de 450 pés, ou seja, praticamente um navio quase do tamanho do Titanic, não sei. Mas um lugar grande. Agora você imagina uma janelinha com um monte de gente dentro e um monte de animais. Imagina como é que estava dentro daquele... Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu tenho um quarto pequeno e vou falar uma coisa para vocês. Só quando eu li essa passagem aqui, eu tentei fazer a seguinte experiência. Tem 3 janelas no meu quarto. Um vitrozinho pequeno, tem o vitrozinho do banheiro, tá? E o vitrô. Então eu fechei o vitrô, fechei a janelinha do banheiro, fechei a porta. Entende? Só eu sozinho lá, só eu. Com esse calor. Gente, eu não aguentei ficar 5 minutos. Não aguentei ficar 5 minutos. Agora você imagina dentro de uma arca, cheio de gente, cheio de animais, aqueles animais peidando lá dentro, suando lá dentro, e só uma janelinha. Imagina qual era a disputa. E outra, essa janelinha não dava pra abrir também não, porque tava chovendo pra cacete. Se deixasse aberto, podia encher de água. Olha só. Olha que absurdo de história, gente. Esses são os absurdos que não dá pra engolir nesse livro Bíblia. Tá entendendo? Não, raciocina vocês. Imagina a situação. Imagina a situação. Tá? Ai, ai. Não a destruirei por amor de Deus. Isso aqui já está lá em Gênesis, na parte de Sodoma e Gomorra. Tá? Deus, que está planejando outro assassinato em massa, lógico, né? Está preocupado se Abraão poderia tentar impedi-lo. Abraão tentar impedir Deus. O cara que decide, o cara que fala, haja luz, e tem que haver luz. Senão é IDP, senão a Bandeirantes. Senão a Bandeirantes corta. Né? Preocupado, né? Se Abraão tentar impedi-lo. Então ele se pergunta se deve esconder suas intenções de Abraão. Ai, rapaz. Gênesis capítulo 18, versículo 17. Deus, preocupado de um Zé Ruela, que nem Abraão, tentar impedi-lo de destruir lá Sodoma e Gomorra, né, com crianças inocentes, que não tinha nada a ver com aquela porcaria lá, se tinha bagunça, se tinha putaria, se o pessoal era ruim ou não, tinha criança lá. Não, ele só vai salvar lá aquela história toda que vocês conhecem, que é cheia de absurdos, né? Esse aí tá um absurdo. Um Deus onipotente, onisciente, o Bambambam, preocupado que um Zé Ruela... eu acho que ele vai tentar me impedir. Será que Abraão vai tentar me impedir de destruir? Pode ler para você ver que coisa mais... né? Aí vamos lá. Aí ele pergunta, será que eu devo esconder? Será que eu tenho que perguntar para Abraão se ele aprova ou não? Olha que Deus... né? Bom, continuando. Não a destruirei, por amor de 10. Eu acho que Deus não conseguiu achar ali, né, 10 pessoas lá em Sodoma e Gomorra que fossem boas, né? Então ele fala para Abraão lá, né? Porque ele decide matar todos, em Gênesis 19, capítulo 19, versículo 1. E uma pena que Abraão não pede a Deus pelos filhos, né? Porque não salvá-los, né? Os filhos, né? Será que Abraão não pôde encontrar 10 bons filhos, crianças ou bebês para que Deus poupe a cidade? Aparentemente, parece que não. Ou seja, Deus falou lá, não, para Abraão, se você, né, encontrar 10 pessoas boas no meio de Sodoma e Gomorra lá, eu não vou destruir a cidade. Tá? Então ele está falando para Abraão encontrar. Deus onisciente, será que ele não sabia que existiam pessoas boas ali, incluindo crianças e bebês, que não tinha nada a ver com aquela porra toda lá, daquela cidade? Não, veja bem, ele fala para Abraão procurar, mas será que ele não sabia? E outra, no meio daquela cidade toda lá, será que Abraão não poderia salvar criança? Hein? Fala para Abraão? Pelo menos aqui está Abraão, tá?
Tá entendendo? Será que ele não poderia encontrar, no meio daquela gente toda lá, crianças? Ele não poderia salvar crianças? Não é um absurdo isso? Imagine se você, naquela situação, você não salvaria 10 crianças, pelo menos? Não, vou levar essas crianças aqui. Ó, encontrei 10 sodomitas bons, crianças. Deus não destruiria Sodoma e Gomorra. Mas parece que Abraão não pensou nisso. Não é um absurdo? Hein? Você lendo com mais atenção, não seria um absurdo? Vamos ver aqui mais umas aí para encerrar, e o link vai estar na descrição, tá, gente? Só para comentar aqui umas esses absurdos aqui. Leia, para não ficar para trás, dá a Jacó sua serva Zilpa como esposa, e deu Zilpa um filho a Jacó. Gênesis capítulo 30, versículo 9. Raquel negocia favores do marido por algumas mandrágoras. Assim, quando Jacó volta para casa, Léia lhe diz: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. Presumivelmente Deus, contando-nos esta história edificante, está nos ensinando algo sobre ética sexual. Né, gente? Caramba. Deus safadinho. Deus safadinho, né? Nossa, rapaz. Não, sem falar, né, de Noé, que era um homem justo, Ló, né? Homem justo e reto, né? Mas transou com as duas filhas. E olha o absurdo. Segundo alguns religiosos, né, líderes religiosos, falam que Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa do homossexualismo, da prostituição, da fornicação, do pecado sexual. Então ele destruiu. Não, é muita putaria. Vou destruir aquela cidade. Só que depois, Ló transa com as duas filhas, né? Transa com as duas filhas, e ele não faz nada. Ele não matou ninguém, não destruiu ninguém, não deu nenhum castiguinho. Não é mesmo? Algo errado, é um absurdo isso, não é verdade? Sodoma e Gomorra vai destruir aquela cidade com criança inocente e tudo mais, né? Aí o Ló vai lá, passa a vara nas duas filhas. Uns vão dizer, não, é que ele estava bêbado. O que tinha naquele vinho lá? Cocaína? O cara ficou doidão, não quis nem saber. De onde que veio esse vinho? Era Santo Daime, né? Não era vinho, era Santo Daime. Bebeu o chazinho e ficou doido. Ô, gente, vamos parar, né? Isso é um absurdo. Pô, é um absurdo da Bíblia, não tem nexo isso daí. Tá? Ai. Vamos ver? Vamos ver aqui. Umas outras coisas que tem aqui, ó. Deus renomeia Jacó pela segunda vez. Ele já tinha batizado, mudado o nome de Jacó para Israel. Mas em várias passagens, ele fica chamando Israel de Jacó como o antigo nome. Então por que ele mudou o nome? E agora ele vai renomear de novo Jacó para Israel. Gênesis capítulo 35, versículo 10. Pega para ler. Né? Pega Gênesis, a parte que fala de Jacó, você vai ver que várias vezes ele fica chamando Jacó de Jacó, sendo que ele já tinha mudado o nome de Jacó para Israel. Absurdo. Esqueceu que ele tinha. Deus tem lapso de memória, será? Hein? Ele esqueceu. Eu já tinha mudado seu nome, né, Jacó? Não é mais Jacó, é Israel. Pô, esqueci, né, o Jacó. Toda hora ele fica assim. Eu sou um Jacó. Toda hora fica lá. Eu mudei seu nome, né, para Israel, né, Jacó? Pô, Jacó, foi mal, hein, Jacó? Seu nome é Israel agora. Eu vou até anotar para não esquecer, tá, Jacó? É isso que esse Deus fez toda hora, cara. É só pegar para ler, que coisa mais estúpida. Deus tem lapso de memória. Ai. Deus decide matar Moisés porque o filho dele não foi circuncidado. Olha só. Pela sorte dele, a sua esposa egípcia, Zípora, levou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do filho. E lançou aos pés dele e disse: certamente me és um esposo sanguinário. Assim ele, Deus, o deixa ir. Essa história mostra a importância do Bilal para esse Deus, né?
E o ódio dele de prepúcio. Ah, não gosto de prepúcio. Gente, eu tenho um nojo disso daí. Tem que cortar, tá? Essa história está lá em Êxodo, capítulo 4, versículo 24 a 26. Tá? Deus diz a Moisés que ele não era bem conhecido pelo nome. Um bom nome, né? Vamos lá, Êxodo, capítulo 6, versículo 3. Ai, ai. Bom, vamos lá aqui, ó. Os mágicos conhecem também o truque da vara. Arão 1 versus mágicos 1. Sabe aquela passagem? Está lá em Êxodo, capítulo 7, versículo 11. Ah, joga o cajado lá no chão e a vara vira serpente. É esse grande truque de Deus, os magos do Egito também conheciam. E agora? Empatou Deus, né? Não vamos falar Arão, né? Mas vamos falar Deus, porque Arão só fez essa mágica, né? Por causa de Deus. Então, Deus 1, os mágicos 1. Depois o truque da serpente. Deus diz para Moisés e Arão golpear o rio e transformá-lo em... truque da serpente. Depois do truque da serpente, Deus diz para Moisés e Arão golpear o rio e transformá-lo em sangue. Esta é a primeira das 10 famosas pragas do Egito. Infelizmente, os magos também conhecem esse truque e fazem os seus encantamentos, mas como os feiticeiros egípcios conseguiram fazer o mesmo, se o rio já havia virado sangue pelas mãos de Moisés e Arão, o rio já tinha virado sangue. E os magos egípcios fizeram a mesma coisa. Vai entender, absurdo. Né? Não está explicado, isso não se explica na Bíblia. Êxodo capítulo 7, versículo 17 e 24. Tá? São alguns aí. Né? Os mágicos também conhecem o truque de transformar água em sangue. Arão 2, mágicos 2. Mas vamos trocar Arão por Deus. Água e sangue? Não é água e vinho? Não, água e sangue lá no rio das pragas. Ah, que susto. Rapaz. Então veja só. Os mágicos também esse truque de Deus, porque Arão só fez esse truque por causa de Deus, certo? Mas os mágicos também conseguiram, então 2 a 2 ali, pau a pau com Deus ali, hein? A segunda, Êxodo capítulo 7, versículo 22. A segunda praga são as rãs. Rãs cobriram a terra. Elas estavam por toda parte, nas camas, nos fornos. Mas os magos egípcios fizeram um truque também, né? Abri um parênteses aí. Eles esperaram até que a última rã saísse para fazer isso novamente. Será que não? Porque já tinha praga de rã. Tiveram que esperar as rãs sair para fazer o truque lá da competição de rã, né? Todos morreram e juntaram lá o mosca, cheirou mal. Uma bosta isso daí, né, cara? Tá lá em Êxodo capítulo 8, versículo 2 e 7. Tá? Não tem cabimento, gente. A história é muito mal contada e é um absurdo. Ficou a disputinha ali de Arão com os mágicos, né? Mas vamos tirar o nome de Arão e pôr ali Deus, né? Então ficou aquela disputa ali, né? Então até então está empatado. Vamos ver aqui. Os mágicos, deixa eu ver aqui. A terceira praga são piolhos, os homens e no gado. Esse é o primeiro truque que os magos não puderam fazer. Depois disso, os magos se convencem que as pragas de Moisés eram o dedo de Deus. E eles não tentam mais reproduzir as outras 7 pragas. Eu imagino que piolhos são mais difíceis, né? Deve ser mais difícil de tirar, né? Tá lá, é mais difícil de tirar os piolhos do que as rãs. Êxodo capítulo 8, versículo 17 e 19. Né? Os mágicos não puderam fazer os piolhos. Placar final, Deus 4, né? Deus 4, mágicos 3, Deus ganha, checkmate, fim de papo, fim de partida. E óbvio, né? O dedo de Deus ganhou. Êxodo capítulo 8, versículo 18. Tá vendo como a história é mal contada? Tem várias coisas mal contadas. Se vocês pararem para ler com atenção, vocês vão ver que tem muita coisa mal contada. Tá? Vou finalizar aqui, tá? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos ver aqui. Lava-se ou morra.
Este é um bom verso para lembrar as crianças para lavar as mãos antes das refeições. Né? Êxodo capítulo 30, versículo 20. Ou seja, aquele que não se lavasse direito era para morrer. Pensou, Perrinho? Coitado do Cascão. O personagem do Chico, do Maurício de Souza? Chico. Eu ia falar Chico de Souza, não tem nada a ver. Do Maurício de Souza lá, quer dizer, ele jamais existiria. Morria no primeira historinha. Quem põe o óleo santo em um estranho será expulso do seu povo. Vai ser expulso do povo porque colocou o óleo santo num estranho. Coisas idiotas, coisas sem sentido. Êxodo capítulo 30, versículo 33. Aqui, ó. E quem usar o perfume favorito de Deus também será expulso. Êxodo capítulo 30, versículo 37 e 38. Pesquise lá para você ver os absurdos. Deus se cansou ao fazer o céu e a terra. Assim ele teve que tirar um dia de folga para descansar. Mas em Isaías, capítulo 40, versículo 28, diz que Deus nunca se cansa. É contradição e absurdo tudo ao mesmo tempo. Êxodo capítulo 31, versículo 17. Tá lá. Ai, ai, ai. Vamos pegar a última aqui para terminar. Ai, ai, vamos ver aqui, ó. Não toque em nenhuma coisa morta que rasteje. Levítico 11, versículo 31. Por quê? Qual o problema? Não pode pegar na mangueira. Não, imagina assim, vamos dizer assim, vai. Os cientistas lá do Butantan Estão ferrados. Porque né, eles fazem experiência lá, né, de estudo, tudo, com um corpo de serpente, de cobra mortinha lá, como é que fica? Eles tocam, né? Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. Levítico 11, versículo 41. Também todo réptil que se arrasta sobre a terra será abominação, não se comerá. E não comerá por quê? Eu já comi cobra. Eu já comi. Uma posta de como é que chama? Sucuri. Tô aqui, ó. Comi, e daí? Aí a pessoa falou, não, aí eles vão jogar aquela historinha assim. Isso é lá no Velho Testamento, porque não sei o que, sabe? Sempre tentando. Mas tá na Bíblia. Esta passagem nos conta o que fazer se houver semente de cópula. Semente de cópula. Esperma. Em você, suas roupas ou em sua parceira, agradeça a Deus por isso estar na Bíblia, hein? Veja lá, você tem que ver o que acontece, tá? Veja passar o que acontece, o que fazer, você tem que saber o que vai fazer. Que é uma coisa muito importante, se isso acontecer, nossa, né? Tá lá em Levítico capítulo 15, versículo 16 e 18 e Levítico 15, versículo 32. Vou até dar uma olhada nessa. Nossa, cara. Aqui pra terminar. Quando de um homem sair o sêmen, banhará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Qualquer peça de roupa ou de couro em que houver sêmen será lavada com água e ficará impura até a tarde. Quando o homem se deitar com uma mulher e lhe sair o sêmen, ambos terão que se banhar com água e estarão impuros até a tarde. Quando uma mulher tiver fluxo... Bom, gente, vamos falar a verdade. Que bom que isso está na Bíblia, né? Que você tem que tomar banho depois de fazer sexo. Que bom, né? Senão ninguém ia tomar banho. Ou seja, imagina um casal de crente. Não quero imaginar, não. Eu tô teimando. Não quero imaginar. Não faz isso. Imagina um casal de crente. Agora, o que diz a Bíblia depois de fazer sexo? Vamos ler. Ai, achei aqui bem. Tem que tomar banho. Oh, ainda bem, né? Ai, como Deus é bom, né? Nos orientar desse jeito, né? Que nós temos que tomar banho depois de fazer sexo. Desgrila, viu? Como que qualquer pessoa de outras nações mais antigas que esse povo hebreu aí não tomassem banho depois de fazer sexo, né?
Índia nem se fala. Não, imagina, né? O cara de não sei quantos anos não toma banho, faz misericórdia. O homem não tem uma pele, tem uma crosta. Mas isso é um cara, né? É. Não, tem vários. Tem vários lá, que a religião lá. Ah, sei lá. Uma coisa que eles prometem lá e não pode tomar. E promete não tomar banho. Eu falei, nossa. Putz, grilo, minha sobrinha ia ficar contente pra caramba. Uma menina difícil pra ir fazer ela tomar banho, rapaz. Tem que brigar, tem que. É verdade, parece minha cachorrinha, cara. Foge de um banho que só vê. Então, gente, veja só, tem outras que brincadeiras à parte, né? Mas essa história é verdadeira do cara de 60 que está sem tomar banho 60 anos, é lá na Índia. Tá? Mas existia, antes do povo hebreu, outras nações aí que o pessoal logicamente tomava banho depois de fazer sexo. Né? Lógico que também existia povo que não tá nem aí, né? Ia pegar doença e se ferrar todo. Mas o caso ainda bem que está escrito, né? Que é pra gente tomar banho depois de fazer sexo. Putz, grilo. Agora para terminar mesmo, vai, porque eu vou deixar aí o link, tá? É dito que os israelitas levaram 40 anos do Egito até Canaã. Porém, esta viagem, mesmo naqueles tempos, não levaria mais do que 10 dias. Deuteronômio, capítulo 2, versículo 7. Aí que o pessoal fala é que Deus confundiu ele e fez eles ficarem andando em círculos no deserto, né? Pra, tipo, sei lá, castigar o povo, alguma coisa assim. Então fez o povo ficar andando em círculos lá no deserto. O que, na verdade, gente, tá? O que é engraçado nessa história absurda é que não existe até hoje, uma prova arqueológica que esse êxodo existiu. Não tem uma prova arqueológica, porque esse deserto que eles ficaram andando em círculo, como diz a Bíblia, tá? É uma pequena parte dele, só que é areia. A outra parte é terra e rocha mesmo, entende? E não tem nada. Segundo a Bíblia, eram mais de 5 milhões de pessoas. E não existe sequer um artefato arqueológico encontrado naquela região, tá? Que eles andaram durante 40 anos, onde morreu gente, foi enterrado e tudo mais. Não existe nada que comprove o êxodo. Não tem nada. Tá? Não tem nada que comprove esse êxodo. Até hoje, nunca foi achado. Você vê que no Egito, eles acham um monte de coisa direto. Né? De faraó, não sei quantos milhões de anos atrás aí. Mas do êxodo, não se encontra nada. Engraçado, né? Bom, pessoal, então tem outros absurdos em Deuteronômio, tá? Tem lá em Juízes, em Números, tem vários absurdos. Eu mostrei apenas alguns aqui, mas o link vai estar aí para vocês estudarem, pesquisarem. Como eu disse, a intenção não é tirar a fé de ninguém, é só para vocês estudarem e pesquisarem. O link estando aí para vocês estudarem, eu encerro, tá? Com esse vídeo, essa parte de negócio de Bíblia e tudo mais. O Perguntar Não Ofende vai se dedicar mais a denúncias sobre o sistema religioso, no caso aí, né, de como eu fiz o vídeo aí do comer capim é bom, tá? Essas aberrações que esses líderes religiosos fazem. Questão de falar se a Bíblia é verdadeira, falsa, vai de cada um. Eu apresento aqui apenas alguns temas para você fazer o quê? Principalmente para você que é religioso e segue os homens e tem essa Bíblia como um livro sagrado, poderoso, como a palavra inerrante de Deus. E na verdade, na minha opinião, não é. Mas qual é a sua opinião? Mas antes de dar a sua opinião, entra nesse site que vai estar no link, né, na descrição do vídeo aí, vai estar o link aí. Pega para estudar, pega para analisar essas passagens. Mas lê com a mentalidade de alguém que vive hoje no século XXI. Não de uma pessoa que vive que viveu lá na Idade do Bronze. Tá? Porque aquelas pessoas eram pessoas primitivas. O que descia do céu, além de chuva, tá? O que eles viam descendo do céu, eles acreditavam que era um Deus. Qualquer coisinha da natureza era sinal de Deus. E tudo era Deus ou deuses para aqueles homens. E se você ficar lendo a Bíblia com a mentalidade daqueles homens lá, meu amigo, daqui a pouco você vai estar se achando o oráculo de Deus.
como eu tenho alguns na minha página do Facebook, que se dizem, olha só, absurdo. Por quê? Porque a pessoa que lê a Bíblia é assim, ó. Assim, literalmente. Aquilo que está escrito é aquilo. Não para analisar. Tem não sei se é homem ou se é mulher, que está lá na página do Facebook, tá? Que ele diz pra mim, inbox, numa conversa privada, que ele é, ou ela é, a última, que ele é a profecia de Deus se cumprindo na Terra. Ele é a profecia de Deus se cumprindo na Terra. Agora você imagine como é a mente dessa pessoa. Por pegar esse livro Bíblia e ler, tá, com a mentalidade de alguém que viveu há milhares de anos atrás. Fica difícil, gente. Eu não sei, eu nunca pesquisei, talvez um dia eu faça isso. Mas me parece que nesses lugares aí, manicômios e tudo mais, a maioria das pessoas são religiosas. Tá? A maioria dessas pessoas que estão falando sozinha na rua, e eu já vi vários, ficam pregando que nem uns loucos. Tem um que é xaropim de tudo. E na cabeça dele ele é um grande profeta. Vive sujo, sem tomar banho. Ele é daqui de Mogi das Cruzes. E ele se julga um grande profeta de Deus. Ele fica pregando na rua que nem um doido. Mas por quê? Porque pega esse livro Bíblia e não estuda, gente. Não pesquisa. Tudo que está escrito para ele ali é literal. Ele não consegue entender que os homens que escreveram esse livro viveram há milhares de anos atrás, eram pessoas primitivas. Qualquer coisa era sinal de um Deus, o Deus, pronto. Então ele escrevia muita coisa sobre isso daí. Agora, se você pegar para ler com a mentalidade de uma pessoa que vive hoje, na era da informática, tá? Procurar, se possível, tem gente que tem condições, eu não tenho, estudar hebraico, grego, tá? Se você puder fazer isso, você vai entender muitas vezes que muitas palavras que estão em português, no hebraico está dizendo outra coisa. Isso se refere até a profecias. Tem até a profecia de Isaías que muita gente hoje entende como que ele estivesse profetizando sobre a vinda de Jesus. Mas eu já conversei com alguns estudiosos do hebraico, diz que não se referia a Jesus. Porque a palavra que está em português, no hebraico, dá outro sentido completamente diferente. Então, se possível, você que é religioso, que tem esse livro Bíblia como sua regra de fé e conduta, procure estudar então a língua mãe, o hebraico, o grego, o aramaico, se possível. Dedique-se a isso, já que você quer seguir esses ensinamentos da Bíblia. Procura ver como é que está escrito na língua mãe. Tá? Quem sabe você possa até fazer vídeo no YouTube ajudando a explicar. Procure ler com a mente de uma pessoa que vive hoje nesse século, gente. Para não ficar doido que nem essa pessoa que está lá no meu Facebook. Se julga um grande oráculo de Deus. E você vê que é uma pessoa, pelo que ela escreve e tudo, é uma pessoa completamente cega, fechada dentro de uma religião que ela mesmo até criou na cabeça dela. Cultue o seu Deus, mas de maneira racional. De maneira racional de uma pessoa que estuda, que pesquisa. Como é o caso do amigo aqui, o Anjo da Madrugada, esse é o nome do canal dele, Anjo da Madrugada Romântico. É uma pessoa que tem a crença dele, que estuda, que pesquisa, tá? Mas é uma pessoa coerente em muitos argumentos que ele apresenta. Coerente dentro da visão crente dele. Tá? Ele não se julga nenhum oráculo, nem nada disso. É uma pessoa coerente, tem a fé dele, a crença dele. Tá? Ele costuma contradizer algumas coisas que eu passei desse site. Dentro da visão dele eu respeito isso. Tá? Porque é uma pessoa coerente, ele não se julga um oráculo nem nada disso. É uma pessoa que estuda, tem a fé dele. Tá? E a intenção do vídeo nunca foi querer tirar a fé de ninguém. Apenas mostrar um outro lado desse livro Bíblia, para você estudar, para você pesquisar. E sobre esse negócio das escrituras sagradas, eu encerro por aqui. Tá? Espero que o vídeo ajude, que o link você possa estudar e pesquisar. Sempre que eu achar algum site que trate do assunto, quando eu for fazer um vídeo, eu deixarei o site na descrição, né, o link, para você pesquisar. Eu não tocarei mais no assunto
sobre absurdos, sobre falsas profecias e contradições. Tá? Cabe agora a vocês estudarem, pesquisarem e tirarem as suas próprias conclusões. O vídeo agora do Perguntar Não Ofende vai se dedicar a mais a denúncia política, a crítica política e denúncias, tá, do sistema religioso, como o caso lá do pastor que fez as pessoas comerem capim, né, denunciar qualquer aberração do sistema religioso, principalmente dentro da nossa política. Essa que vai ser agora a luta do Perguntar Não Ofende. Denúncia do sistema religioso e político. Bom, agradeço, espero que vocês pesquisem, estudem e até o próximo vídeo de Perguntar Não Ofende. Abraço a todos.